vamos para mais uma aulinha aí de matemática. Hoje nós vamos falar sobre ângulos, certo? Antes da gente pegar o livro, eu vou logo dizer o que é um ângulo, certo? Você copia no seu caderno, você copia aí no cantinho no livro, né? Então ele diz aqui, ó, ângulo é a abertura formada entre duas semirretas de mesma origem. Então, ângulo, abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Então, isso é um ângulo. Vamos ter aí na página 134 a explicaçãozinha aí. Na 134 ele diz, um giro pode ser representado com desenhos. Um giro de uma volta completa, giro de meia volta, giro de um quarto de volta e giro de 3/4 de volta. Cada giro em torno de um ponto fixo dá a ideia de um ângulo, né? Então, já coloquei aqui a definição, o que é o ângulo, né? É a abertura formada entre duas semirretas de mesma origem, né? Botei alguns exemplos aqui, ó, certo? Observe abaixo a representação de um ângulo e seus elementos, né? Ele desenhou aí, fez o desenho de um ângulo, né? E botou aqui, ó. Vamos usar esse aqui. Aqui é lado. Aqui, ó, que a gente também já estudou, é vértice. Né? E botou as letras. Botou aqui o C, bem aqui o B e aqui o A. Podemos nomear o ângulo acima por A ou BAC ou CAB. Eu tenho que colocar a letra e o acento circunflexo em cima, que é para dizer que é um ângulo, né? Então ele tem o ângulo A, o ângulo BAC, né? Que ele diz BAC. Né? O ângulo vai do ponto B ao ponto A e ao ponto C, né? O A é que vai ter o acentinho, não são todas as letras não, tá? Uma das unidades de medida utilizadas para medir ângulos é o grau, indicado pelo símbolo bolinha, ó. 90 graus. Essa bolinha aqui, tá? É uma bolinha, não é um ponto, é porque o giz não ajuda. Pronto, certo? 90 graus, 50 graus, 30 graus, 360 graus, tudo é com essa bolinha. O grau surgiu com base na divisão de um círculo de 360 partes iguais e cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. Dessa maneira, uma volta completa tem 360 graus, ou seja, 360, né, bolinha. Então volta aí pra cima que ele bota aqui, ó, uma bolinha e um traço. E a setinha azul fazendo assim, ó. Esse giro de uma volta completa é 360, né? Que é uma volta completa, ele deu uma volta completa. Esse outro que tá só uma reta, vou apagar aqui. Se vocês quiserem, vão anotando aí, para vocês poderem saber. Esse que é assim, ó, tem a bolinha aqui e tem a setinha aqui, esse aí é 180. Certo? Esse outro que tá assim, ó, esse que tá assim e a setinha assim, ó, e a setinha tá assim, esse é 90. A seta tá assim, que é a bolinha. Aqui é 270. Certo? Aí são as medidas, tá? Então, o giro de uma volta completa é 360 graus. Não, graus, ó, essa bolinha aqui em cima, não esqueçam de colocar. O giro de meia volta é 180. O giro de 1/4 de volta é 90 graus. E o giro de 3/4 de volta é 270 graus.
забуду. И моя любимая моё, твое имя и моя любимая моё. Pronto, vamos lá começar a nossa correção. Página 136. Observe os objetos ao seu redor ou pense em situações do dia a dia que nos dão ideia de ângulos. Em seguida, descreva esses objetos ou as situações que você imaginou. Você pode olhar aí os ponteiros do relógio, o canto de uma porta, o canto da janela, Tudo dá uma ideia de ângulos. Questão 2. O ângulo é chamado reto se medir 90 graus. Siga as instruções de dobra de uma folha de papel para construir um instrumento que possibilite identificar e medir ângulos retos. Então, você vai fazer do jeito que ele está dizendo, com o papel. Depois que você fizer isso aí, você vai. Agora utilize esse instrumento para verificar se os ângulos ao seu redor são retos. Em seguida, escreva pelo menos 3 situações em que verificamos ângulos retos. Pode ser o canto da porta, o canto da janela, o encontro de duas paredes, o canto do livro aqui, esse cantinho aqui do livro, É um ângulo de 90. Então, você vai colocar aí na segunda questão. Então, essa primeira e essa segunda são mais respostas pessoais, O que você observa, o que você identifica. Página 137, questão 3. Utilizando o instrumento construído na atividade anterior, meça cada ângulo abaixo e assinale o que for correto. O vermelho aí, o A, o ângulo A, é um ângulo reto, mede mais do que um ângulo reto ou mede menos do que um ângulo reto? Muito bem, mede mais do que um ângulo reto, então é a do meio. O item B aí, o lilás, ele é um ângulo reto, mede mais do que um ângulo reto ou mede menos do que um ângulo reto? Muito bem, mede menos do que um ângulo reto. E o C é um ângulo reto, mede mais do que um ângulo reto ou mede menos do que um ângulo reto? Muito bem, é um ângulo reto, Tem 90 graus. Questão 4. Um ângulo cuja medida seja menor do que a de um ângulo reto e maior do que 0 grau é chamado agudo. Já um ângulo cuja medida seja maior do que a de um ângulo reto e menor do que 180 é chamado obtuso. Volte à atividade anterior e identifique o ângulo agudo e o obtuso. Então, você volta para a questão 3. O A é um ângulo mais do que 90, ele é obtuso. O B, ele mede menos do que o ângulo reto, então ele é um ângulo agudo. B é agudo e A é obtuso. E o C é um ângulo reto. Página 138, questão 5. Para medir ângulos, podemos utilizar o instrumento chamado transferidor, Transferidor. Veja como medir o ângulo AOB com esse instrumento, Por que que o acento circunflexo fica no O? Porque o O é o encontro das duas retas, Da reta A e da reta B. Primeiro, inicialmente posicionamos o centro do transferidor na vértice do ângulo. O que é a vértice? É o encontro, das duas retas. Depois alinhamos um dos lados do ângulo com a linha que indica 0 grau, Aqui, os transferidores, ele tem essa marquinha aqui, para você colocar aqui. Segundo, o outro lado do ângulo indicará no transferidor a medida em graus. Nesse caso, o ângulo mede 65 graus. Tá aí, ele botou bem direitinho, ele explicou bem direitinho. Agora, utilizando o transferidor da página 15 do material complementar, meça cada ângulo a seguir. Depois, identifique-os em reto, agudo ou obtuso. Então, vamos lá. O primeiro aí, que é o E, é 35 graus. 35 graus. E ele é um ângulo agudo. O F, ele tá medindo 100 graus. Se ele tá medindo 100 graus, ele é o quê? Ângulo. Se ele é mais de 90, ele é um ângulo
obtuso. O item G, 60 graus. Se ele é menos do que 90, ele é um ângulo agudo. Vixe, esqueci do A. Certo? No ângulo H, 167 graus. Então, ele é um ângulo. Se ele é maior do que 90, ele é um ângulo obtuso. No ângulo I, ele tem 90 graus certinho. Se ele tem 90 graus certinho, ele é um ângulo reto, né? E no ângulo J, ele tem 82 graus. Se ele é menor do que 90, ele é um ângulo agudo. Na página 139, experimente. Questão 6. Duas retas concorrentes são perpendiculares entre si quando, ao se cruzarem, formam ângulos retos. Siga as instruções abaixo para representar em uma folha de papel duas retas perpendiculares entre si. Então, retas perpendiculares são retas que se cruzam. Primeiro, dobre a folha ao meio de maneira que as dobras fiquem extremamente sobrepostas, né? Segundo, dobre novamente ao meio e depois desdobre, né? Então, você vai dobrar aí em 4. Depois desdobra a folha todinha, abre a folha toda. 3. Com uma régua e um lápis, traça as retas M e N, utilizando como parâmetro a marca das dobras. As retas obtidas são perpendiculares entre si no ponto de encontro das retas. Então, como é que ia ficar? Ó? Desse jeito, certo? Aqui o ângulo de 90, aqui a linha M e aqui a N. Então, o ponto de encontro é aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. E a questão 7, observe a imagem e complete as frases corretamente. Item A, a reta T, tá aqui a reta T, ó. A reta T é perpendicular à reta R, mas não é perpendicular à reta S. O que é um perpendicular? Não são retas que se cruzam, então tá aqui o T se cruza com o R, ó, mas não cruza com o S. Então, item A é o T. Vou botar aqui, ó, A, T. B, as retas S e T, S e T, são perpendiculares à reta R. Então, são perpendiculares, elas cruzam, ó, elas se encontram. Tá aqui um encontro e tá aqui o outro encontro com a letra R. Então, elas se cruzam, né, as duas com a letra R. C. A reta S é paralela. Então, item C, paralela. Por que ela é paralela? Porque ela está do lado, né, do lado. Letra S é paralela à letra T, que está do lado, não se cruzam. Então, retas paralelas não se cruzam. E D, a reta não é paralela nem perpendicular às outras 3 retas. Então, a letra U. Vou botar aqui, ó. A reta U. Item D, você vai colocar a reta U, né? Vamos aqui para 140, que é a revisão de tudo. O que estudei nesse capítulo? Neste capítulo, estudamos as ideias de segmento de reta, semi-reta, reta e ângulos. E vimos algumas características importantes relacionadas a essas figuras geométricas planas. Vamos recordar? Então, reta não tem começo nem fim.
A semirreta é a parte de uma reta. Ela tem começo, mas não tem fim. O segmento de reta é uma figura geométrica que pode ser medida, pois ela tem começo e tem fim. A reta não tem começo nem fim. A semirreta, ela tem começo. Ela começa, mas ela não termina. E o segmento de reta, ela tem começo e tem fim. Certo? O ângulo pode ser representado da seguinte maneira, né? Então, ele tá aí que a gente acabou de ver, né? O ângulo. O encontro aqui dos ângulos, aqui, ó, é chamado vértice. Certo? Aqui, ó. Os ângulos A, B, O. O encontro, a letrinha que representa a vértice, leva o acento quando for ângulo. Cada giro em torno de um ponto fixo dá a ideia de um ângulo. Conforme sua medida, o ângulo é menor do que 180, pode ser agudo, reto ou obtuso. O ângulo menor que 90, ele é um ângulo agudo. Um ângulo igual a 90, ele é um ângulo reto. E o ângulo maior que 90 é um ângulo obtuso. Na 141 aí, para finalizar, podemos medir ângulos usando o transferidor, né? Transferidor. Duas retas são paralelas entre si quando não tem ponto em comum e permanecem sempre na mesma distância. Aqui, ó, que são retas paralelas. Aqui, ó, são retas paralelas, elas não se encontram, elas não se cruzam. E quando duas retas possuem um único ponto em comum, dizemos que elas são retas concorrentes, né? Aqui, ó. Elas se cruzam, aqui, ó. Então, elas são concorrentes. Certo? Duas retas concorrentes são perpendiculares entre si quando, ao se cruzarem, formam um ângulo reto. Então, tá aqui, ó. São perpendiculares também, ó. Ela forma um ângulo reto, ó. Então, perpendiculares. Terminamos aí mais um capítulo, né, de matemática. Muito fácil esse capítulo, né? Capítulo 5, retas e ângulos. Beijos e até a próxima aula.